Você está com o Semanário Económico. Vamos então ao tema central desta edição do Semanário Económico. Vamos continuar a fazer este olhar muito próximo, tão próximo quanto possível, desta realidade económica que é Moçambique, uma realidade envolto, queria dizer, desafios significativos, mas há que realçar também as oportunidades latentes e potenciais. Há uma conjuntura económica internacional que não pode ser negligenciada na análise daquilo que é, neste momento, a conjuntura económica doméstica, e vamos começar exatamente por trazer alguma atualização relativamente àquilo que se passa no plano internacional. E como já me referi, connosco está o economista Oldemir Belchior. É com ele que vamos analisar, o nosso comentador habitual para a análise a este género de informação aqui no Semanário Económico. Oldemir Belchior, boa noite mais uma vez, bem-vindos. Desde a última vez que falamos, pelo menos no plano internacional, a realidade não mudou significativamente. Os desafios econômicos continuaram a adensar, ou nem por isso tem uma outra análise daquilo que se passa no plano internacional da economia. Boa noite, João Carlos, e também aproveito a cumprimentar a toda a audiência que nos assiste. Bem, o que tem-se assistido nos últimos meses são dois eixos centrais que têm dominado o contexto macroeconômico mundial, que é a geopolítica e os desenvolvimentos em torno da inteligência artificial. O encerramento do Estreito de Hormuz gerou um impacto significativo na capacidade de produção e abastecimento de petróleo e gás natural. E neste momento a oferta não é suficiente para responder à procura existente. Com as reservas mundiais a diminuírem de forma acelerada, alguns países, principalmente na Ásia ou com menor poder aquisitivo, poderão começar a enfrentar problemas de abastecimento. Por outro lado, apesar da atenção continuar voltada para a geopolítica e todas as ramificações por algum tempo, o elefante na sala continua a ser as implicações a médio prazo da inteligência artificial sobre as variáveis macroeconómicas. Esta nova tecnologia tornou-se uma área prioritária de competição económica entre as grandes potências, com estratégias muito diferentes entre o objetivo americano de definir uma fronteira tecnológica tirando proveito das suas vantagens competitivas em capital humano e capacidades tecnológicas. A China dá prioridade à otimização da cadeia de valor industrial, global e de escala. Vivemos tempos de uma elevada incerteza e todas essas mudanças no panorama geopolítico mundial e as repercussões que o conflito no Médio Oriente está a ter nos preços das matérias-primas energéticas e alimentares tem provocado um choque inflacionário na esmagadora maioria das economias, principalmente as economias que são importadores líquidos de combustíveis, que é o caso de Moçambique. E falando agora internamente aqui, o tempo está contra nós. O tempo está contra nós, João Carlos. Nós temos de agir rápido, com políticas económicas direcionadas à produtividade e ao crescimento e também acelerar a implementação de reformas que são determinantes para ajudar o processo de recuperação do tecido empresarial que neste momento encontra-se devastado devido aos efeitos desta crise energética mundial. Não só, mas também internamente devido também aos desequilíbrios fiscais que o país ainda apresenta, com
crescimento exponencial da dívida pública interna, que tem tido repercussões na capacidade de geração de valor das empresas e também numa pressão acrescida na tesouraria dessas mesmas empresas. Ao analisarmos a conjuntura econômica nacional, doméstica, há uma questão que emerge como candente neste processo, que é o nosso mercado cambial. O tema tem estado a suscitar acesas discussões no cenário econômico-financeiro do país. Do seu ponto de vista, Domingo Melchior, qual é a situação atual e quais são as perspectivas no que diz respeito ao mercado cambial moçambicano? A situação atual é que assistimos a um movimento disruptivo entre o câmbio oficial, que é praticado entre os bancos comerciais e os seus clientes, e a taxa de câmbio, que é praticada pelas casas de câmbio aos seus clientes. O câmbio oficial está artificialmente estável há mais de 5 anos, fixado em 63,91, e comparando com o câmbio que é fixado na tabela das casas de câmbios, segundo dados até fecho de abril, está em 70,26. Isso significa, João Carlos, uma sobrevalorização de 10% entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo, com um diferencial de 7 ou 8 meticais. Bem, há aqui um desequilíbrio notável entre a procura e a oferta de moeda externa. Por um lado, temos uma oferta que continua escassa por vários motivos. Um deles é a diminuição do investimento direto estrangeiro. Moçambique deixou de receber investimento direto estrangeiro para operações em vários setores, como também deixou de receber alguns donativos internacionais que antes também permitiam sustentar o equilíbrio do mercado cambial. E, por outro lado, tem a ver com a queda significativa das nossas exportações. Como está a reparar, com toda esta agitação no ambiente dos mercados financeiros internacionais, a procura externa reduziu. A procura externa reduziu e isso refletiu-se também num menor preço das nossas matérias-primas produzidas e exportadas. E agora a situação é agravar-se. A pressão cambial, na minha opinião, deverá aumentar nos próximos meses, tendo em conta 2 efeitos. Um é o efeito de primeira ordem, relacionado com a suspensão da atividade de produção industrial da Mosal. Mosal representava o segundo maior FX provider do mercado. Se é a Mosal, as disponibilidades em termos de moeda estrangeira para ajudar o processo de importações de bens e serviços na economia reduz. E o segundo efeito, que chamamos de efeito de segunda ordem, tem a ver com a queda dos preços do carvão mineral no mercado internacional. Não obstante nós assistirmos um cenário de bull market, não é, que é a valorização significativa do petróleo, mas o carvão tem sido uma commodity menos usada nos processos produtivos industriais. E agora, com esta estratégia de transição energética que visa apostar em fontes de geração de energia menos poluentes ou de zero emissões de carbono, o carvão a médio prazo vai ser uma commodity descontinuada. Portanto, as economias dos países com as economias mais avançadas, e também incluiria neste grupo economias de mercados emergentes ou em desenvolvimento, vão apostar mais em fontes de geração de energia menos poluentes. Portanto, zero carbono. Aqui, eu diria que o mercado cambial doméstico continuará sob pressão nos próximos tempos, porque a nossa economia ainda é fortemente dependente. Em algum momento,
combustíveis e também bens de consumo. Em algum momento esta situação, como se referiu, de uma taxa de câmbio fixada artificialmente, em algum momento foi benéfica para a economia, tendo em conta que agora se tornou insustentável, os sinais apontam isso, que atingiu-se um limite de manutenção desta situação no nosso mercado cambial. Eu penso que a orientação da política cambial foi benéfica em algum momento para a economia de Moçambique, porque permitiu assegurar uma inflação baixa, estável. Se reparar, desde que a taxa de câmbio metical dólar se manteve, portanto, num ritmo estável, foi possível suster a pressão inflacionária. Nós conseguimos manter uma inflação em um dígito que levou a taxa de política monetária também a atingir um novo mínimo histórico de 9,25%, que é a taxa mínima. Portanto, há aqui, notavelmente, registrado um sucesso do ponto de vista do controle da inflação. Mas eu diria que esta situação do déficit de divisas que Moçambique tem deriva muito da posição estrutural da nossa balança comercial, porque o país tem maiores necessidades de importar bens de consumo, bens intermédios e bens de capital, quando a sua capacidade instalada produtiva ainda não é suficiente para poder gerar valor de forma sustentada e permitir que o país se torne menos dependente de consumo de certas mercadorias, como estamos a falar, bens primários. Não faz sentido ainda Moçambique, já com 50 anos de independência política e territorial, ainda estar a consumir bens de primeira necessidade importados da vizinha África do Sul. Eu penso que este é o momento do país criar a sua autonomia alimentar, de modo que possa ter menos dependência de importar bens primários do exterior e assim conseguir valorizar a sua moeda. A taxa de câmbio depende muito de como está a posição externa do país. Então, Carlos, é para notar que, segundo previsões internacionais, diria das duas instituições da Bretton Woods, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, apontam para um agravamento do déficit externo. O déficit externo de Moçambique, em 2025, situou-se em 4,5% e a previsão para 2026 é aumentar para 6,3%. É só para ver aqui, estamos a falar de um crescimento de mais de 2 pontos percentuais. Isto denota claramente que as pressões sobre a balança de pagamentos vão continuar e, consequentemente, se refletirão no mercado cambial mais disruptivo. Pois, no meio desta conjuntura, houve um desenvolvimento que se referiu o Eldemiro logo no início, quando analisámos a perspectiva internacional atual da economia, que tem que ver com esta a situação energética, sobretudo em virtude do contexto de crispação ou de confronto mesmo no Estreito de Hormuz, na zona do Médio Oriente. Esta situação também trouxe a terreiro a necessidade do país repensar em fontes alternativas para a importação de combustíveis, tendo em conta estas mudanças no contexto geopolítico. Até que ponto é que vê o país a encontrar essas vias alternativas e tentar mitigar os impactos sobre a sua economia decorrente desta situação? O que tem-se assistido, de facto, nos últimos meses é que, com toda esta perturbação no ambiente geopolítico mundial, não é, que é consequência do conflito no Médio Oriente, é que os preços de combustíveis aumentaram significativamente. Portanto, a Agência Internacional de Energia estima que cerca de 10% do abastecimento mundial de petróleo se perdeu desde março.
e que esta queda foi amortecida pelas reservas que anteriormente foram constituídas. Ou seja, há aqui um choque do lado da oferta. Havendo um choque do lado da oferta, significa que economias fortemente dependentes do consumo de combustíveis líquidos, como a de Moçambique, vão enfrentar uma pressão cambial inflacionária crescida nos próximos meses. Incluindo o próprio Banco Central já manifestou esse alerta de que a inflação doméstica poderá atingir 2 dígitos a curto e médio prazo. E, João Carlos, como se fala hoje em dia de curto prazo, já não é 12 meses. Curto prazo já são 3 meses, já são 2 meses. O médio prazo já não são 5 anos. Mais curtos, né? O médio prazo já não são 3 anos. O médio prazo já são 6, 12 meses. Portanto, estamos a falar de um horizonte temporal bastante reduzido. E é o momento do país tirar proveito das potencialidades que dispõe, não só na indústria de hidrocarbonetos, mas também nas energias renováveis, para emergir como ativo estratégico, dada a valorização que os preços do gás estão a ter no mercado internacional. Eu vejo aqui uma oportunidade para Moçambique se posicionar como um autor relevante e um player de destaque a nível global, uma vez que dispõe de reservas significativas de LNG e admitindo que o gás está a ser valorizado nos mercados internacionais, Moçambique pode muito bem tirar vantagens competitivas desta subida do preço do gás natural que é feito nos mercados internacionais e assim conseguir, portanto, obter algumas mais-valias de escala para poder amortecer as pressões fiscais e também da própria balança de pagamentos. Pois, um desenvolvimento, passando para um outro tópico, um dos desenvolvimentos no cenário financeiro nacional foi a publicação dos relatórios econômicos financeiros, relatórios e contas, como se costuma designar, do nosso setor bancário, na generalidade. Olhando para os resultados que foram dados a conhecer na sua generalidade, os bancos sistémicos, quase todos eles, apresentaram reduções significativas na sua rendibilidade. Bastante significativas estas reduções, com alguns até a apresentarem resultados líquidos negativos para o exercício econômico de 2025. Para si, o que indicia? Qual é a leitura que se pode fazer desta situação conjugada com aquilo que tem sido a dinâmica econômica atual do país? Bem, eu não vejo nenhuma dinâmica econômica de Moçambique, nem atualmente, nem no passado. No passado estou a falar no horizonte de pelo menos de um ano. E os resultados financeiros da esmagadora maioria do setor bancário, digamos, bancos com importância sistémica, não é? Que representam mais de 75% dos ativos do mercado, esta diminuição da rendibilidade dos capitais próprios resulta do arrefecimento da atividade econômica. A economia de Moçambique retraiu 0,5% em 2025%. Seria impressionante e questionável se os bancos apresentassem taxas de crescimento positivas nos seus resultados on bottom line em 2025. Uma economia que contraiu, restou uma contração anual de 0,5% segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Seria muito estranho que os bancos pudessem maximizar os seus lucros num ano em que assistiu-se a uma recessão técnica. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a origem ou a causa que despolitou esta diminuição de valor econômico dos bancos. Tem a ver com o investimento que foi feito em títulos de dívida pública. Os bancos optaram ou manifestaram maior apetite em fazer aplicações da sua liquidez na dívida pública interna, porque são ativos financeiros que, supostamente, na altura, representavam menor risco
e geravam maior rentabilidade. Portanto, na equação de crédito, digamos, eu diria na matriz da avaliação do risco de crédito dos bancos, foi baseado no binômio risco-rendibilidade. Ou seja, como a economia não está a crescer e há de facto uma retração de investimento, a volumetria do pipeline, ou seja, as operações de crédito em pipeline diminuíram significativamente, porque se a economia não está a crescer de forma sustentada, portanto, não há investimento direto estrangeiro a entrar, existe ainda a problemática de acesso a divisas, desequilíbrios fiscais e outras adversidades económicas, como calamidades naturais. Os bancos não viram outra alternativa a não ser aplicar a sua liquidez na dívida pública interna, na expectativa de que esses ativos financeiros iriam gerar um retorno seguro. O que aconteceu é que, dadas situações de restrições orçamentais e alguma pressão acrescida que o Estado tem do ponto de vista do aumento da despesa pública e também uma menor capacidade de arrecadação de receita, porque se existem atividades económicas a produzir em menor escala e algumas empresas encerraram em 2025 muito por força da escassez de divisas, o Estado, portanto, ficou numa posição fiscal bastante fragilizada, João Carlos. E isso refletiu-se na sua capacidade de fazer face ao serviço da dívida acordado com os bancos. E quando se notou processos de rollover, ou seja, refinanciamento do capital na devidas maturidades, sejam eles por via dos bilhetes de tesouro, são títulos de curto prazo, obrigações de tesouro, títulos de médio prazo, quando se verificou esses atrasos no pagamento do serviço da dívida junto às instituições nacionais, isto implicou um reforço das imparidades em balanço para acomodar a perdas futuras. Quando há necessidade de reforçar as provisões com imparidades de balanço, os bancos têm, portanto, menores resultados. Há logo uma afetação direta na sua conta de exploração. E por isso o próprio Banco Central referiu que esses atrasos nos pagamentos aos credores nacionais e também agora já atrasos no pagamento a credores multilaterais, não só o serviço da dívida pública interna registra cenários de atraso de pagamento, mas também a dívida externa. Isso refletiu no menor apetite pelos títulos do Estado. Então, havendo esta necessidade de reforçar as imparidades para acomodar perdas esperadas, de acordo com os modelos de avaliação do risco, isto representa uma transição do Stage 2 para o Stage 3, de acordo com os princípios de Basileia 3. Os bancos, obviamente, tiveram que reduzir os seus resultados, mas mesmo assim continuam numa posição decorrente dessa situação, atendendo que provavelmente a situação não deverá se alterar no curto prazo, está a ver os bancos para este ano a reconfigurarem o seu modelo de negócio? Os bancos deverão redefinir as suas estratégias, modelos de negócio, tanto também que se nota alguma rigidez nas taxas de juros no mercado monetário interbancário. Isto reflete um menor apetite no investimento em títulos de dívida pública, dadas as repercussões que tem, não só nos resultados, como também no capital. Porque sempre que o sistema financeiro é forçado a constituir mais imparidades para responder a situações futuras de PIB. E como é que ficarão as contas públicas se também pela via dos títulos de dívida pública o Estado não conseguir se financiar internamente, já que no contexto internacional
esse cenário está praticamente bloqueado. Eu não vejo todas as fontes de financiamento fechadas para o Estado moçambicano. Existem alternativas para tornar a dívida pública sustentável. Uma delas é renegociar, não é, condições de pagamento que permita assegurar um serviço da dívida de acordo com a capacidade financeira e de liquidação do próprio Estado. Já o acesso ao financiamento aos mercados internacionais vai depender muito do do que o governo está a negociar com o Fundo Monetário Internacional. Temos a missão do FMI esta semana já em mas que ainda é mais uma avaliação. Sim, é mais uma avaliação para se aferir a sustentabilidade das finanças públicas, em que medida o plano de reformas recomendados foi assegurado e também para ver qual é a perspectiva econômica ainda longe do novo programa de ajuda do FMI. Eu não acredito que seja alcançado ainda em 2026. Espero que com toda a franqueza, espero que este acordo seja mais realístico se efetivar em 2027. Em 2026, porque ainda estamos num processo ainda de consolidação fiscal e também existem um pacote de medidas, reformas que ainda não estão executadas em pleno. E também é preciso olhar a capacidade de geração de valor internamente, porque as expectativas de crescimento desta economia ainda estão ancoradas na indústria de petróleo e gás. E a indústria de petróleo e gás ainda não começou a dar sinais significativos em termos de geração de oportunidades locais para o tecido empresarial moçambicano, de modo a que a economia de Moçambique possa crescer em duas velocidades e a um ritmo mais diversificado. Colocando mais um tópico aqui em cima da mesa para a nossa análise, tivemos as últimas decisões do Comitê de Política Monetária. Qual foi a surpresa para si? Bem, a surpresa foi o aumento expressivo das reservas obrigatórias da moeda nacional. É justificável no seu ponto de vista? É justificável do ponto de vista de condução da política monetária. E é sustentável também? Tem dois efeitos, João Carlos. Tem dois efeitos. É sustentável do ponto de vista do controle da inflação. Portanto, tornando a política monetária gradualmente mais restritiva, com aumento nas reservas obrigatórias, que é um instrumento que controla a circulação monetária, é possível assegurar a inflação em níveis baixos. Porque é compreensível a preocupação do Banco Central, porque dada esta subida galopante dos preços de combustíveis, e atenção, que esta revisão em alta dos preços de combustíveis ainda não está a corresponder aos padrões de benchmark comparando com os países da região. Nós, Moçambique, ainda está com preços 30%, 40% menos do que os preços praticados nos países da região. Significa que, muito provavelmente, nós ainda teremos mais ajustamentos ao longo do ano nos preços de combustíveis se a duração do conflito no Médio Oriente persistir. Então, a intervenção do Banco Central no sentido de restringir a circulação monetária, no agregado M2, de modo a conter a procura interna e assim assegurar que a inflação está estável, é compreensível. Mas também tem suas implicações. Havendo um aumento expressivo, como este, né, no coeficiente de reservas obrigatórias da moeda nacional, estamos a falar de um aumento de 1000 pontos base, 29% para 39%. Isto vai retrair o apetite financeiro dos bancos, não é? E reduzir a capacidade de financiar a economia. Claramente que os resultados dos bancos deverão minguar, porque a margem financeira vai ter maior pressão, porque há menos recursos disponíveis para financiar a economia e, por outro lado, as taxas de referência mantêm-se inalteradas num contexto em que se observa ainda um sedentarismo econômico, porque a economia não está a produzir em escala e não há sinais visíveis de geração de valor em várias atividades econômicas. A pressão
sobre os resultados dos bancos vai ser maior. Não se visualizando sinais de geração de valor na economia no curto prazo, significa que não está a projetar uma imagem de melhoria das condições econômicas no curto e médio prazo em Moçambique. No curto prazo, o contexto econômico continua ainda muito desafiante, mas mantém o otimismo em relação à recuperação a médio prazo. Não só... O que poderá alavancar no médio prazo a retoma da economia? As expectativas econômicas estão ancoradas na retoma dos projetos de exploração de gás natural liquefeito. Continua a ser este o principal motor de crescimento a médio e longo prazo, uma vez que vai impulsionar o crescimento de setores complementares, como transportes e logística, serviços e também a indústria e também dinamizar, portanto, a capacidade de geração de oportunidades de negócio para as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, continua a ser a indústria de LNG o principal motor de transformação econômica a médio prazo, uma vez que as empresas de pequena e média dimensão estão dependentes, não é, de como é que esta indústria vai... O que fazer para alavancar os outros setores? De momento, teria que ser de momento. Sim. Neste momento, no curto prazo. Bem, o governo tem um plano de recuperação e crescimento, não é, que aprovou, que é o PRESS. Este PRESS tem que entrar em ação, não é? Não pode só estar como um documento e uma perspectiva teórica e não ainda observarmos no terreno até que ponto estas medidas aprovadas no PRESS estão a mudar o contexto empresarial. Não há dúvida, João Carlos, que os protagonistas da recuperação são as micro, pequenas e médias empresas. Enquanto Moçambique aguarda pelos benefícios econômicos fiscais decorrentes da exploração do gás na bacia do Rovuma, é importante reanimar setores potencialmente produtivos, criando um ambiente de negócios propício para a atração de investimento interno, condições de financiamento flexíveis, combinando mecanismos de partilha de risco entre bancos comerciais e outros instrumentos de financiamento, como o Futuro Banco de Desenvolvimento, Fundo de Garantia Mutuária e também outras soluções que permitam ajudar o processo de capitalização das nossas empresas. Portanto, criar também aqui um pacote de incentivos fiscais, monetários, que permita acarinhar as pequenas e médias empresas. Portanto, as pequenas e médias empresas têm não só desafios do ponto de vista de financiamento, mas também de investimento. E elas precisam de assistência técnica. E é fundamental que o Estado crie urgentemente um plano de reformas e medidas conducentes a impulsionar o crescimento e desenvolvimento das nossas empresas através de custos financeiros mais acessíveis e também um regime tributável que permita essas empresas continuarem a operar de forma sustentada e com um nível de longevidade aceitável. Com todo o impacto que a ideia advém. Aldemir Belchior, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico para fazermos este ponto de situação. Continuaremos a acompanhar a evolução da dinâmica, com as devidas aspas agora, porque recordo-me que disse-me que não via tanto dinamismo nesta altura. De qualquer modo, esta tendência da economia moçambicana, e contaremos com os seus préstimos nesse exercício a qualquer momento nos próximos tempos. Muito obrigado pelo convite, João Carlos. Fizemos assim então, hoje com o economista Aldemir Belchior, o ponto de situação da atualização econômica, olhando para questões muito presentes no cenário econômico nacional e internacional, como de resto não poderia deixar de ser. O Semanário Econômico vai observar agora uma curta pausa. Retomamos logo a seguir a nossa escalada informativa, por isso peço a si em particular que permaneça desse lado. Retomamos já já.